Pessoal, tudo bem? Eu sou Ivan Soida e vou comentar a prova de matemática da GV para ingresso em 2010, ok? A parte discursiva. Muito bem, basicamente uma prova aí em que houve uma cobertura boa de assuntos. A gente percebe que, complementando com a parte teste, né, que vai vir pela manhã, a incidência foi bastante proporcional em relação ao programa, certo? Praticamente todo assunto importante foi coberto, né, com mais ou menos complexidade, tá bem? Eu farei um comentário breve das questões individualmente, tá? A partir da questão número 1 da sua prova. Bom, questão número 1 tratava, você deve lembrar, sobre salas de cinema no Brasil, né? É um gráfico, a gente tem um gráfico de barras, onde ele registra aí os valores absolutos, desde 75 até 2008, do total de salas de cinema, né? Observe o seguinte, ele pediu uma aproximação para a casa de centenas mais próxima, tá certo? E dois cálculos simples. Então, no item A, ele queria um cálculo de porcentagem simples, quer dizer, quanto vale 4% em 2.300, né? 92 salas, bem tranquilo, é só aplicar o conceito de porcentagem direto. Já no item B, ele queria um cálculo de um fator de redução, né? Então, era para você comparar os valores, né, de 2.300 salas em 2008 em relação ao valor base de 3.300, tá? Isso implicava uma redução de 30,3%. Uma questão simplesinha, contextualizada e que mexia com dois assuntos úteis em administração, né? Compreensão de porcentagem e a operação de fator de aumento e fator de redução, tá bem? A questão 2, ela trabalhava exatamente com o mesmo conceito, né? Claro que é importante para o administrador saber operacionalizar bastante, né, situações que trabalham com porcentagem e gráficos especialmente, apesar de que nós lamentamos, por um lado, que as duas questões cobram praticamente a mesma coisa, né? Uma porcentagem simples, com uma ideia de complementaridade aqui para 100%, e no item B, um cálculo de fator de redução e fator de aumento, tá? A despeito disso, uma questão boa, bastante clara, né? E que vai, de certa forma, avaliar se o candidato, a administração, tem condições de trabalhar no futuro com o que ele vai fazer com muita frequência, né? Que é pegar dados de várias fontes diferentes, várias bases diferentes, organizados de modo diferente, e conseguir dar um significado prático para isso, tá bem? Bom, na questão 2, imagino que você conferiu nossa resolução no site, né? E percebeu que a conta de fato é simples. Nós temos aí um cálculo de geometria espacial aplicado a um cálculo de custo. É uma questão tradicional que é bastante a cara da GV, né? Então, algumas questões raras na GV cobram geometria espacial do modo teórico, no modo puro. Geralmente cai aplicado a um contexto. Geralmente cálculo de custo, ou um cálculo de rendimento, né? Ou alguma questão ligada a tempo de execução do processo. Aqui era uma questão bem elementar, mais ou menos simples. Ele pediu cálculo de um custo associado à construção de uma caixa de madeira em que o custo do material era fornecido, tá bem? Muito bem, uma questão que não ofereceu dificuldade, imaginamos, tá? Gente, a questão número 4 é uma questão histórica, né? Eventualmente cai em questões na GV com esse tipo de apelo, tá? É uma questão que é interessante porque ela mexe com sistemas não lineares, né? Então, nesse caso, a opção do escalonamento não existia e a gente era obrigado a se virar com outras técnicas que não as técnicas usuais de manipulação de equações, tá bem? Então, basicamente, a ideia era que você encontrasse alguma associação que fosse útil nesse tipo de descrição de informações para que você manipulasse e encontrasse o valor das incógnitas, né? A gente propôs uma resolução no site, não é a única solução possível, né? Há outros modos bons igualmente de você encontrar a solução, tá ok? Mas fica lá como sugestão para que você chegasse aos valores finais de 60 e 40, tá? Bom, na questão número 5, nós tínhamos aí no item A uma questãozinha de regra de 3, uma proporção simples, né? Uma regra de 3 direta. Imaginamos que não houve problema, apesar de que, claro, talvez pela facilidade da conta, como é uma conta que não cobra conceitos muito elaborados, talvez alguém ficasse um bom aluno, né? Que montou regras inversas, montou fórmulas de rendimento, ele ficasse um pouquinho, talvez, inseguro, justamente pela facilidade da questão, né? A despeito disso, imaginamos que você tenha chegado à resposta, 1.62, 1.14, tá bem? Já diferente da questão 5B, que é uma questão que cobra algo que é bastante inusitado, né? Nós temos um cálculo de razão áurea entre duas medidas de segmentos, tá certo? Aplicado a uma semelhança, nesse caso, entre triângulos, tá? Apesar de que insistimos, né? Existe aí, nós tivemos ao longo do semestre várias tardes com atividades de complementação do conteúdo para você poder aplicar a sua teoria nas aulas regulares
as situações que eram mais específicas, né? Em particular, a gente fez no meio do semestre uma aula sobre razão áurea, né? A gente trabalhava aí com 10 questões que só mexiam com variações desse tema, tá bom? Então imaginamos que você tenha mandado bem ou pelo menos lembrado como equacionar uma situação como essa e a resposta era uma resposta que era conhecida e esperada. Tudo bem?